Bom, queridos, vamos começar então. Nossa primeira parte, nossa primeira matéria, o primeiro grupo que nós vamos estudar, então, nós vamos começar com teorias da justiça, beleza? Vai para a tela para mim, por favor. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês primeiro a respeito disso aqui. O que é uma teoria do direito ou o que é uma filosofia do direito, beleza? Tem um autor que já caiu uma questão específica sobre ele no exame da ordem, mas a gente percebe que a forma dele de estruturar a teoria do direito é utilizada tanto no exame de ordem como em boa parte dos estudiosos da filosofia do direito, que é o Karl Lawrence. O Lawrence ele vai falar o seguinte, olha, nós temos basicamente 3 ou 4, dependendo da forma como você olhar a obra dele, grandes fases dentro da teoria do direito. E, em geral, essas fases da teoria do direito, de jurisprudência dos conceitos até a jurisprudência dos valores, é a forma como geralmente a banca do exame de ordem está dividindo o seu conteúdo ou dividindo a forma de se cobrar a filosofia do direito. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas primeiro eu queria falar para vocês o que é uma filosofia do direito. Né? O que é uma teoria do direito. O que uma teoria do direito tem que ter para ser chamada de teoria do direito. Volta para a tela para mim, por favor. Então esse aqui, essa divisão que eu fiz aqui para vocês sobre teoria do direito, uma teoria da legislação, uma teoria da decisão judicial, uma teoria da observância da lei, é uma... Isso aqui foi uma divisão feita por um autor chamado Ronald Dworkin. Beleza? Então, moçada, isso aqui, lá na introdução do primeiro livro dele, que foi traduzido para o português, Levando os Direitos a Sério, ele fala o que é uma teoria do direito, ele fala o que uma teoria do direito tem que ter para ser considerada uma teoria do direito. São esses 3 temas aqui. E me parece que isso aqui é uma boa forma da gente compreender. Ronald Dworkin cai no exame de ordem toda hora, né? Tem 4 ou 5 questões sobre ele nos últimos tempos aí a respeito disso. Um caso famoso dele, chamado Riggs versus Palmer, já caiu 2 vezes no exame da ordem, né? 2 questões iguaizinhas sobre o mesmo caso que ele trata no livro dele. Então, já me falaram que ele é o autor do direito mais citado de todos os tempos. Então, quando o autor do direito mais citado de todos os tempos te fala como que funciona uma teoria do direito, a nossa tendência é acreditar e a nossa tendência é seguir. Especialmente quando é um autor querido pelo exame de ordem e que é chamado, é colocado em provas com frequência. Volta para a tela para mim, por favor. Então vamos lá, o que é uma teoria do direito? Nós vamos ter, em primeiro lugar, uma teoria da legislação. Então, toda a teoria do direito, para ser uma teoria do direito completa, em primeiro lugar, tem que ter uma teoria da legislação. O que isso aqui significa? Volta para a tela para mim, por favor. Você tem que ter uma teoria de como as leis são criadas. Isso aqui vocês estudam lá no direito constitucional, chama processo legislativo. Você tem que ter uma teoria de quem poderá criar as leis, né? Iniciativa, quem são os parlamentares, quais os poderes da República, como que eles vão ser eleitos, e uma teoria a respeito do conteúdo das leis. Ou seja, volta para mim, nós vamos ter um princípio da supremacia da Constituição, como em constituições rígidas, ou nós vamos ter um princípio da supremacia do parlamento, como em constituições flexíveis. Qual que é o conteúdo? Existem coisas que não podem ser tratadas por meio de lei, existem coisas que não podem ser tratadas por meio do ordenamento jurídico. Tudo isso vai estar determinado, tudo isso vai estar gravado dentro desse primeiro tópico, dessa primeira parte da teoria do direito. Volta para a tela. A segundo momento, nós estamos falando de uma teoria da decisão judicial. É como os juízes devem julgar os casos concretos. Então a gente está falando aqui, volta para mim, de casos de competência, ou seja, quem deve julgar cada um dos processos, de conteúdo das decisões judiciais, como eles devem julgar, qual que é o tipo de motivação que deve ser utilizada, e também de limites das decisões judiciais. Até onde vai a discricionariedade dos juízes, por exemplo. Né? Logo na primeira obra do Dworkin, ele vai falar, olha, minha teoria, minha ideia é propor um ataque generalizado, um ataque geral à teoria da discricionariedade positivista. Então, lá no positivismo jurídico, os limites da decisão eram um, para a nova teoria do direito, para a teoria do direito contemporâneo, os limites da decisão judicial são outros completamente diferentes. Beleza? É isso que a gente vai estudar aqui. E por último, volta para a tela, nós vamos ter uma teoria da observância da lei. Beleza? O que essa teoria vai falar? Como funciona o dever do cidadão de obedecer às leis, quais são as consequências da desobediência, o que acontece em caso de ilicitude, e por último, quando as pessoas poderão deliberadamente desobedecer à lei. Volta para mim. Se tivermos leis absolutamente injustas, se tivermos leis justas, a justiça é critério para você desobedecer ou não desobedecer à lei, isso faz parte de uma teoria do direito. O primeiro conteúdo da aula de hoje, o primeiro bloco da aula de hoje, quando nós vamos falar sobre teorias da justiça, nós estamos trabalhando justamente o primeiro tópico. Volta para mim.
Então aqui, quando a gente está falando quem poderá criar as leis e o conteúdo das leis, aqui nós estamos falando sobre uma teoria da justiça. Então, é aqui, dentro desse tópico, que nós vamos falar a primeira parte da aula de hoje. Leis justas e leis injustas, qual que é o critério para isso? Quanto que uma lei é moral, quanto que uma lei é imoral? Quanto que uma lei deve ser obedecida e quanto que uma lei pode ser desobedecida? É isso que nós vamos falar agora, no comecinho da aula de hoje, beleza? Então vamos começar com a nossa matéria. Vamos passar. Primeiro tema de teorias da justiça, nós vamos falar um pouquinho sobre Aristóteles. Beleza? Aristóteles é o autor da Antiguidade Clássica que cai com mais frequência no exame da ordem. Beleza? Já tivemos questão sobre Sócrates, já tivemos questão sobre Platão, uma de cada até onde eu me lembro. Então, Aristóteles é o que cai com frequência. Nós já tivemos 3 ou 4 questões sobre ele no exame da ordem. Ele cai com 4 vezes mais frequência que os outros autores. É o autor que merece ser estudado aqui no nosso exame. Como eu falei, são apenas 2 questões de filosofia do direito, então a gente acaba tendo que focar naquilo que cai com mais frequência. Volta para a tela para mim. Então, em primeiro lugar, o grande livro de Aristóteles que assim, serve para gente, que é importante para gente, que merece ser estudado, é um livro chamado Ética Nicômaco. Tá? Ele é o que cai com mais frequência, ele é o cobrado mais frequência, ele é o estudado mais frequência, pelo menos dentro do curso de Direito. Nicômaco era o filho do Aristóteles, tá? Então esse livro é como se fosse o Aristóteles pai explicando para o filho alguns deveres de moralidade, explicando para o filho como o filho deve agir, como o filho deve ser, como o filho deve se comportar na polis, na vida pública. E explicando para ele principalmente o que é moralidade. E quando ele explica o que é moralidade, ele vai traçar basicamente 2 coisas. Primeiro, a definição dele de justiça, o que é o justo, o que é o injusto. Em segundo lugar, ele vai traçar a definição dele de motivação ou de finalidade da justiça. Para que a justiça serve? E a justiça para Aristóteles era uma justiça teleológica. Volta para a tela para mim. Olha só. A justiça para ele, como a gente estava falando, ela é teleológica. O que isso aqui significa? Telos é uma expressão antiga da filosofia clássica que significa justamente isso aqui, finalidade, objetivo. A justiça tem um objetivo, né? Como eu falei para vocês, só se pode definir os direitos a partir da finalidade da prática social em questão. Então, a justiça vai ser analisada dentro da prática social. Volta para mim. Seus antecessores, o debate que Aristóteles fazia anteriormente, era de uma noção idealizada de justiça. Existe um ideal de justiça perfeita, existe uma ideia de justiça perfeita que faz parte do mundo ideal, que faz parte do mundo perfeito e que os homens tentam descobrir qual que é essa ideia de justiça. Aristóteles rompe com essa ideia, tá? Ele vai falar, não é isso. Eu não tenho que descobrir qual que é a noção ideal de justiça, a noção perfeita de justiça. A justiça é analisada no caso concreto, a justiça é analisada na prática. Então eu preciso analisar o que eu estou fazendo, qual que é a minha prática social, qual que é a finalidade dessa minha prática social, para tentar analisar se a minha conduta, se a minha ação é justa ou se a minha ação é injusta. Volta para mim. Beleza? Em segundo lugar, para ele a justiça é honorífica. Né? Para você compreender o que é justiça, você tem que compreender as práticas e reconhecer essas práticas como virtuosas. Então, volta para mim, você tem que analisar qual que é a virtude, você tem que analisar o que é correto, você tem que analisar o que a vida pública espera de você para você entender se você está agindo de maneira justa ou se você está agindo de maneira injusta. A gente tem que entender que quando Aristóteles escreve a Ética Nicômaco, ele está inserido numa cultura, ele está inserido numa ideia completamente diferente do que a gente está geralmente acostumado. Quando ele escreve a Ética Nicômaco, a ideia que existia lá de homem não era uma ideia ainda centrada em direitos individuais, como a gente concebe agora, a partir da modernidade, pelo menos. Ali o homem existe subordinado à polis, ali o homem existe inserido na vida pública. O homem fora da vida pública não faz o menor sentido para os autores da Antiguidade Clássica. Né? Se você for olhar os grandes livros, os grandes romances, os grandes escritos dessa época, todos eles têm a ver com o homem inserido na vida pública, o homem inserido na vida política, dentro do seu meio social, dentro da sociedade, debatendo aquilo que é politicamente melhor, debatendo aquilo que é correto. Essa que é a ideia quando ele está escrevendo. Então, quando ele vai falar de uma justiça como honorífica,
como uma justiça que vai coroar as práticas sociais, que vai coroar a justiça, ele está falando justamente nessa relação política do homem inserido dentro da polis. E isso vai marcar justamente a sua teoria da justiça. Pense o seguinte, para o exame da ordem, que é a nossa preocupação aqui, o que as questões geralmente cobram de você, o que as questões geralmente querem de você é que você saiba palavras-chave a respeito da teoria de cada autor. Não são questões de grande aprofundamento, não são questões de grande dificuldade. Tudo o que ele quer é que você saiba algumas palavras-chave sobre a teoria de cada um dos autores. Qual que é a palavra-chave que você vai lembrar a respeito de Aristóteles? É justiça como meio termo. Volta para mim. Então, isso aqui, a virtude, e a justiça é uma virtude, ela está no meio termo. Inclusive, volta para mim, quando Aristóteles escreve a Ética Nicômaco, ele quer aritmeticamente, ele quer calcular onde que está a virtude. Se você pegar o livro para ler, você vai ver que ele vai falar para você, eu consigo comprovar para você matematicamente que a virtude está no meio termo. Eu consigo comprovar para você matematicamente que a ação justa está dentro do meio termo. Então, a filosofia, naquele momento, ela não era o que a gente trabalha hoje, ou o que a gente entende hoje, como uma coisa separada da natureza, uma coisa separada da vida prática, uma coisa separada da política. Para ele, filosofia era tudo. Então, matemática, física, filosofia, toda a compreensão do mundo estava dentro de uma mesma ciência, estava dentro de uma mesma forma de se entender, e essa forma era a filosofia. Então, quando ele vai falar que a virtude está no meio termo, ele quer falar que a virtude para todo tipo de ação na vida pública está localizada dentro do meio termo. Tem várias histórias que ilustram essa ideia de virtude no meio termo dentro da antiguidade clássica. Uma das que eu mais gosto, que me fizeram assim fixar essa ideia no conteúdo, é uma passagem da mitologia grega que fala a respeito do filho de Apolo. Né? O filho de Apolo, vocês sabem, né? Tem dois grandes deuses na antiguidade clássica, tem o Hélios, que é o deus Sol, e tem o Apolo, que é o deus que carrega o Sol. Então ele tem uma carruagem e o Sol mexe ao longo do dia no céu, porque Apolo está carregando o Sol por meio da sua carruagem. Então Apolo tem um filho, esse filho é um semideus e tem um filho com uma mortal. E quando o filho dele completa a maioridade, ele pede um presente para o pai. Pai, me dá um presente. Deixa eu carregar o Sol por um dia. Deixa eu carregar a sua carruagem uma vez. E Apolo fala, tudo bem, meu filho, eu vou deixar você fazer isso, eu vou te dar esse presente, você pode carregar a minha carruagem por um dia. Mas olha, tome cuidado. Se você se aproximar demais da Terra, com o Sol, você vai queimar o planeta, você vai secar os rios, você vai matar as pessoas. Se você se afastar demais do planeta, você vai congelar, as pessoas vão ficar com frio, não vai ter plantação, não vai ter nada. Meu filho, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não se aproxime demais e não se afaste demais. A virtude está no meio. Os extremos não são virtuosos. Os extremos são injustos. Ter demais é injusto. Ter de menos é injusto. Muito de uma coisa é injusto. Muito de outra coisa também é injusto. A virtude da justiça está no meio termo. O filho dele não segue os conselhos do pai, se afasta demais do planeta e Zeus tem que interceder e joga um raio e frita o menino para ele não fazer besteira com a carruagem do pai. Mas isso ilustra a ideia de justiça para eles. Justiça é meio termo. E essa é a primeira palavra-chave que você vai decorar para o exame da ordem. Quando falar em justiça como meio termo, você liga isso diretamente a Aristóteles. Volta para mim para a tela. Então, continuando, coloquei uma passagem aqui para ler para vocês da Ética Nicômaco, beleza? Essa aqui eu quero que vocês leiam porque costuma cair esse tipo de questão no exame da ordem. O exame da ordem de filosofia do direito é sempre da mesma coisa, sempre da mesma forma. Mesma estrutura de questão todas as vezes. Textão, depois do textão, alternativas de interpretação de texto. Então sempre vai colocar uma pequena passagem do autor para você ler, para você interpretar, e depois as alternativas exigindo um pouco mais de conhecimento a respeito da obra daquele autor. Então vamos lá, volta para a tela. Lá da Ética Nicômaco, olha só como que Aristóteles conceitua. Chamamos justos aqueles atos que tendem a produzir e a preservar para a sociedade política a felicidade e os elementos que a compõem. O justo é o proporcional e o injusto é aquilo que viola a proporção. Proporcional é o intermediário. E o que é o intermediário? O meio termo. Espero que vocês entendam meus hieroglifos aí. O justo é um meio termo, assim como o juízo é. O juiz restabelece a igualdade. Volta para mim.
Então, qual que é o papel do juiz para efetuando a justiça aristotélica? A ideia dele é restabelecer a igualdade, restabelecer a proporção. Quando ele vai analisar o caso, se um tem de mais e o outro tem de menos, o que o juiz faz? Restabelece a proporção entre eles. O juiz procura o meio justo. Então, é isso. Extremos, ter de mais, isso é injusto, isso é contra a moral. Correto é o meio termo, a proporção, a igualdade entre as partes. Volta para mim. Então, ele vai fazer a sua conceituação de justiça. E essa aqui é a parte que mais cai no exame da ordem, a conceituação de justiça de acordo com Aristóteles. Volta para mim. Olha só, nós vamos ter dois tipos de justiça. Uma justiça distributiva e outra justiça comutativa. Segunda parte que você vai decorar para o exame de ordem para mim é isso aqui. O conceito de justiça para Aristóteles é o conceito de justiça distributiva. Então, olha, falei para vocês que a ideia do homem na Antiguidade Clássica é a ideia do homem inserido dentro do seu meio político. Tá? Que a gente não estava falando que, como vocês sabem, não tinha direito político para todo mundo, nem todo mundo podia participar da política da polis. Eram só os nascidos na polis grega, maiores de idade, homens, era para esses a política. Mas a vida pública para eles era o que fazia sentido. Não tem romances tipo Romeu e Julieta durante a Antiguidade Clássica, porque a relação entre duas pessoas, relações individuais para eles, era uma coisa de menor importância. Não tinha grande importância, isso não fazia muita parte. Não existia motivo para você ler um romance entre duas pessoas. A relação entre eles não faz muito sentido. A relação do homem que fazia sentido para eles era uma relação política, era uma relação pública, era do homem inserido dentro da polis, o homem inserido no seu meio político. Beleza? Volta para mim. Então, a conceituação de justiça distributiva para Aristóteles, e é essa aqui que você vai memorizar, essa aqui que você vai decorar para o exame de ordem. A gente está falando... Volta, por favor. A gente está falando de uma lógica vertical, numa relação entre polis e sujeito. Uma noção de igualdade proporcional ao mérito. Então, do que a gente está falando aqui? Nós estamos falando que a justiça distributiva para Aristóteles é o homem receber aquilo que é proporcional ao mérito. Volta para mim. Vocês já viram algo parecido com isso, inspirado nisso, lá no direito constitucional? Quando vocês vão estudar a igualdade, o princípio da igualdade, e você vai estudar o direito fundamental à igualdade, você fala, existem 2 ou 3 tipos de igualdade: igualdade formal, igualdade material. Igualdade material é dar a cada um o que lhe é direito, dar a cada um o que é seu por direito, dar a cada um proporcionalmente ao seu mérito. E é isso que Aristóteles falava. Olha, dar a cada um que é direito, dar a cada um proporcional ao seu mérito é a ideia que eu conheço, é a noção que eu concebo de justiça. É uma justiça que a gente chama de justiça distributiva. Então, cada homem dentro da polis vai ter mais honrarias ou menos honrarias? Vai ter mais mérito ou vai ter menos mérito? O que é justo? Dar a cada um o que é seu pelo seu mérito. Volta para mim. Então, olha, dar a cada um o que lhe é devido é a noção de justiça para Aristóteles, que é a noção de justiça distributiva. Aqui, a gente tem a noção de meritocracia. O ato justo é aquele ato em consonância com a virtude e previsto em lei. Para mim. E por último, nas relações entre indivíduos, nas relações entre duas pessoas, nós vamos ter um outro tipo de justiça que Aristóteles chamava de justiça comutativa. Volta para mim. Olha só, a ideia de justiça comutativa é uma ideia, é uma lógica horizontal, é uma lógica entre sujeitos. Então, se você tem 2 indivíduos e esses indivíduos estiverem se relacionando entre si, a ideia de justiça é a ideia de justiça comutativa. Mas a grande ideia de justiça de Aristóteles, aquela que realmente importa para ele, é a ideia de justiça distributiva, é a ideia de meritocracia. Dar a cada um o que é seu de acordo com o mérito. Dar a cada um a honraria que ele merece pelo mérito que ele conquistou dentro da polis, pelo seu serviço público. Beleza? Então esses aqui são as principais fontes, os principais conceitos que você tem que analisar a respeito de Aristóteles dentro da sua teoria da justiça. Volta para mim.
que você vai memorizar de Aristóteles quando você for fazer o exame de ordem? Duas coisas. Justiça é um meio termo. Segundo, justiça é meritocracia. Justiça é uma justiça distributiva. Inclusive, já teve uma questão no exame de ordem que caiu especificamente assim. Qual que é a noção de justiça que está aqui nesse trecho da obra do Aristóteles? Qual que era a resposta certa? Justiça distributiva. Tem pouca incidência no exame da ordem os autores da Idade Média, os filósofos da Idade Média, as teorias da moralidade da Idade Média. Né? Vocês lembram? Temos dois grandes autores da escolástica. Primeiro Santo Agostinho, depois o grande autor, que foi o São Tomás de Aquino. E, de certa forma, o São Tomás de Aquino ele vai pegar essa teoria do Aristóteles e ele vai adaptar essa teoria do Aristóteles para a Igreja Católica, não é? Para uma teologia católica, digamos assim. Mas esses autores, apesar de já terem caído, têm pouquíssima incidência. Eu acho que tem uma questão sobre cada um no exame de ordem até hoje. Então não vale muito tempo, não vale a pena você perder muito tempo com isso, beleza? Mas só para você saber, o autor da escolástica que vai pegar as ideias do Aristóteles e vai reanalisar, ele vai readaptá-la para a teologia católica, vai ser o São Tomás de Aquino. Volta para mim. Beleza? São Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, ele vai resgatar o conceito da justiça aristotélica e vai adaptar ele para a teologia católica. Beleza. Então essa é a primeira parte da teoria da justiça que cai no exame de ordem, Aristóteles. A segunda parte, e essa tem grande incidência maciça, vai ser o utilitarismo. Beleza? O utilitarismo, ele vai ter dois grandes nomes e dois grandes autores, Jeremy Bentham e o Stuart Mills. Os dois autores têm grande incidência no exame de ordem. O Stuart Mills, que foi aluno do Bentham, tem uma incidência um pouco maior, beleza? Stuart Mills foi um grande defensor dos direitos individuais, especialmente do direito de liberdade. Então, por ter essa proporção, por ter essa preocupação com direitos individuais, em geral, os cursos gostam de cobrar, a OAB não fica muito longe disso. Então, volta para mim. Então, do que a gente está falando aqui quando a gente está falando dos utilitaristas? A gente está falando, em primeiro lugar, do autor chamado de Jeremy Bentham. Beleza? O que você precisa saber para o exame de ordem a respeito de Jeremy Bentham? Você precisa saber o seguinte. Ele foi o criador do utilitarismo, ele cunhou o termo utilitarismo, e dentro da cabeça dele, ele queria criar uma teoria da moral, uma teoria da justiça, talvez, que fosse igual, que fosse idêntica para todos, em qualquer lugar do mundo, e que pudesse ser utilizada em todos os casos. Então ele queria uma ideia de moralidade que fosse universal. Então o utilitarismo pretendia ser uma teoria universal da moralidade. Conseguiu ou não conseguiu? Não é uma teoria bem vista dentro do direito, tá? Ela tem grandes problemas quando você vai cunhar a ideia de direitos individuais. Direitos individuais, pelo menos com a teoria do Jeremy Bentham, não são compatíveis com o utilitarismo. Mas o que é o princípio da utilidade que vai dar origem a esse utilitarismo? Volta para mim. Então, quando eu estou falando do princípio da utilidade, eu estou falando disso aqui. A ação moral é a ação que vai fazer a maximização da felicidade da comunidade em geral. Então, o objetivo da moral é aproximar a sociedade, volta para mim, é aproximar a sociedade da felicidade e afastar a sociedade da dor. Tinha um autor antigo lá da antiguidade clássica também, o Epicuro, que falava isso. Ele falava, olha, o agir moral do homem é se aproximar da felicidade e se afastar da dor. Se aproximar do prazer e se afastar da dor. Só que o Epicuro falava isso para os indivíduos. Então, quando um indivíduo for tomar uma ação, ele tem que fazer aquilo que o aproxima da felicidade e que o afasta da dor. O Epicuro ele é completamente distorcido ao longo da Idade Média. Eles vão falar que ele era um pagão, que só pensava em luxúria, que vivia uma vida de excessos e que comia demais, transava demais, fazia festa demais, bebia demais. E isso levou ele a uma vida de luxúria, uma vida de excessos, e que a filosofia cristã daquela época não permite que um autor desse seja estudado. Ele é bem demonizado, o Epicuro. Quando você vai lá para os modernos, o Epicuro ele vai ser relido, ele vai ser resgatado, e dentro do utilitarismo, a sua filosofia vai ganhar um novo contorno. Né? Então aqui, quando está falando de Jeremy Bentham, ele não está falando da maximização da felicidade de um indivíduo. Não é o indivíduo que tem que buscar a felicidade dele.
É a felicidade, a maximização da felicidade para a sociedade. É a consideração da felicidade coletiva. Volta para mim. Então, olha, o objetivo da moral, para ele, é cumprir o princípio da utilidade. E o princípio da utilidade é a maximização da felicidade da comunidade em geral. Beleza? Então, Epicuro, 270 anos antes de Cristo, já falava que o homem deve se aproximar do prazer e deve se afastar da dor. O Jeremy Bentham pega essa teoria do Epicuro e coloca ela, faz contornos dela para a sociedade. Não estamos mais falando de um indivíduo, estamos falando da comunidade em geral. E todo tipo de ação que você for tomar, você tem que analisar ela moralmente. Se trouxer felicidade para a comunidade geral e diminuir a dor da comunidade geral, essa ação é a ação moral a ser tomada. A gente tem grandes problemas com isso quando a gente está falando de uma teoria dos direitos individuais, não é isso? Direito de propriedade, por exemplo. Você tem uma casa enorme, tem 10 pessoas na rua que estão sem casa. O que atenta, o que protege mais o princípio da utilidade? Tirar aquela pessoa daquela propriedade, colocar ela na rua e colocar 10 pessoas para morar na casa no lugar dela, ou manter aquela pessoa naquela casa porque é direito de propriedade dela? Se você for pensar na felicidade da comunidade, do maior número de pessoas possíveis, você aumenta a felicidade tirando a propriedade da pessoa e colocando pessoas no lugar dela. Então, a teoria dos direitos individuais, especialmente direito de propriedade, por exemplo, ela tem grandes problemas de ser defendida quando você considera o utilitarismo como uma teoria da moral. Volta para mim? Então essa é a primeira parte da obra de Jeremy Bentham. O que mais que é importante vocês saberem a respeito dele? Ele negava completamente a ideia de um direito natural. Então, as pessoas que defendem um justnaturalismo, um direito natural, eles vão basicamente utilizar 3 correntes distintas para falar desse direito natural, ou seja, da fonte desse direito natural. A primeira delas vai falar da natureza propriamente dito. Então vai falar o seguinte, olha, pode voltar para mim? Vai falar basicamente o seguinte, de forma simples, que o homem, ele tem digamos assim, um instinto natural, o homem nasceu de certa forma na natureza, e existem leis que vêm dessa própria natureza humana, da forma como o homem foi criado. É difícil de explicar isso aqui, porque são coisas muito antigas e a mentalidade do homem naquela época é muito diferente da mentalidade de hoje. Então, quando a gente faz algumas análises, parece assim, anacrônico. Mas enfim, é como se fosse o seguinte, você não pergunta para a abelha por que a abelha vive em sociedade, em comunidade, por que ela vive na colmeia, por que cada uma das abelhas lá dentro da colmeia tem um papel diferente. Você não pergunta para ela por isso. As abelhas não convencionaram isso, elas não escreveram isso, elas não votaram isso um dia. Elas simplesmente são assim. Uma abelha faz uma coisa, outra abelha faz outra coisa, todas elas fazem colmeia, todas elas se organizam mais ou menos da mesma forma. E isso, pegar essa ideia de é natural àquela espécie fazer aquilo e importar para dentro da espécie humana. Beleza? Algumas ideias de justiça, algumas ideias de lei são assim porque é natural ao homem ser assim. Porque o homem é assim da sua própria natureza. Então, algumas pessoas vão falar, olha, lá dentro a própria natureza humana vai trazer algumas leis que não foram o homem que criou. Elas são anteriores ao próprio homem. Elas vieram com a própria espécie humana. E isso seria o germe, seria o início de um direito natural. Volta para mim. O segundo grupo de correntes vai falar que o direito vai vir de Deus. E aqui a gente está falando de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. Né? Deus criou algumas regras e essas regras são de observância obrigatória pelos homens e isso faz parte do direito. Ou seja, você pode cobrar isso nos tribunais. E por último, os autores mais modernos, a gente vai estudar um deles no nosso próximo encontro, vão falar que não é bem uma questão de natureza humana, é uma questão de moralidade. O homem é o único ser dotado de moral, é o único ser que fala que existem coisas que são certas e coisas que são erradas, define isso, decide isso expressamente, e vem daí a ideia de moralidade. Justamente de você falar o que existe alguma coisa certa, alguma coisa errada. Isso é moral. E alguns pontos específicos dessa moral, aquilo que a moral tem de mais importante, vai se tornar regra de direito. Tem autores assim, relativamente contemporâneos falando sobre isso.
né? Gustav Hedbrook, por exemplo, que a gente vai estudar na próxima aula, ele vai falar que acima do direito positivo do Estado, existem alguns ditames de moralidade. E se o direito estatal contrariar esse ditame de moralidade, o direito estatal é ilegal. Então, essas são as três correntes do justnaturalismo. O que o Jeremy Bentham, que é o autor do utilitarismo que a gente está estudando aqui, vai falar? Nenhuma delas serve. Beleza? Eu não acredito em nenhum tipo de direito natural. Todo direito é produção humana. Todo direito é um direito que o homem cria. E a ação moral vai ser a ação que vai seguir o princípio da máxima utilidade, vai ser o princípio que vai maximizar a felicidade da sociedade e vai diminuir sua dor, vai afastá-la da dor. Volta para mim. Beleza? Seu aluno, o Stuart Mills, ele vai tentar recuperar ou vai tentar compatibilizar a teoria do Jeremy Bentham com uma teoria dos direitos individuais. O que o Stuart Mills vai falar? Vai falar o seguinte, olha, o Bentham sofreu dois grandes ataques ao longo da sua vida. O primeiro grande ataque que ele sofreu, a máxima felicidade para a comunidade não respeita a ideia de direitos individuais. A segunda grande crítica que ele recebeu foi a respeito dos valores. Eles falaram, olha, o Jeremy Bentham reduz todos os valores sociais, dos mais importantes aos menos importantes, à mesma balança. É o que chamam de reinado da imanência. Tudo vale a mesma coisa para o Jeremy Bentham. Então, você tem, por exemplo, o Michael Sandel, que tem um livro chamado Justiça, Quer Fazer a Coisa Certa. E parece, inclusive, que o exame de ordem cobra os exemplos, inclusive, do livro dele. Tá? De tão lido esse livro nas faculdades de Direito e por isso que eles gostam de cobrar no exame da ordem. O exemplo que ele dá é o seguinte, olha, tem um furacão aqui na cidade dos Estados Unidos e depois que o furacão passa, um monte de gente começou a cobrar mais caro pelo serviço que cobravam antes. Então passou um furacão, destruiu as casas e antes uma reforma de telhado que, sei lá, custava $1.000, agora custa 3.000. Por quê? Errado. Uma coisa que antes custava 1.000, agora custa 3 vezes mais. Garrafa de água que antes custava centavos, passa a custar 5, 6 dólares. Tudo fica mais caro. E aí um monte de gente foi falar, olha, se você deixar o mercado agir, se você deixar as pessoas cobrarem o preço de mercado, a recuperação econômica daquele lugar vai ser muito mais rápida. Então quando ele fala isso, qual que é o princípio, qual que é o raciocínio, a moralidade que eles estão utilizando? A moralidade utilitarista. Olha, tudo bem, algumas pessoas vão ser exploradas nesse ponto, mas para a economia geral daquela área, para a comunidade geral, a recuperação econômica vai ser mais rápida. Em outras palavras, a maximização da felicidade é a recuperação econômica mais rápida daquela área. Então não tem problema você deixar as pessoas sejam exploradas. Quando ele faz esse tipo quando ele utiliza esse tipo de exemplo para falar sobre o Bentham, ele está falando que os dois valores estão na mesma escala, que a vida das pessoas destruída por um furacão, destruída por uma tragédia, tem o mesmo valor que a recuperação econômica da área, que propriedade, que economia tem o mesmo valor que vida. Não é todo mundo que concorda com isso, né? Muita gente, por exemplo, Kant, que vai ser o grande crítico do utilitarismo, o Kant vai falar, isso é utilizar uma pessoa para um fim, é você objetificar uma pessoa, transformar ela em coisa, transformar ela em meio e não em finalidade do direito. Então, ele sofreu grandes críticas em relação a isso. E aí, quando Stuart Mills vem para recuperar essa teoria do seu professor, do Jeremy Bentham, ele vai fazer duas grandes modificações na teoria. Em primeiro lugar, ele vai falar o que é a maximização da felicidade. Maximizar a felicidade para o Stuart Mills é você proteger os direitos individuais, especialmente um grande direito individual, que é o direito de liberdade. Então, maximizar a felicidade é maximizar liberdade para o Stuart Mills. Em segundo lugar, ele vai falar, existem valores mais elevados e existem valores menos elevados. Vida e propriedade não estão na mesma escala. A vida é um valor mais elevado do que a propriedade. Essa é a compatibilização que o Stuart... Isso é a alteração, digamos assim, a tentativa do Stuart Mills de proteger o utilitarismo de suas críticas. E, de certa forma, ele tem algum sucesso. É um autor muito lido, é um autor muito estudado. Volta para mim. Então, quando eu estou falando do Stuart Mills, eu estou falando, olha, é um autor que tentou conciliar a defesa das liberdades individuais com o princípio da utilidade. E isso aqui é o que vocês vão memorizar do Stuart Mills, do utilitarismo dele para o exame da ordem. Não prejudicando o próximo, minha independência é absoluta.
Em outras palavras, máxima felicidade significa liberdade. Isso aqui que é o estudo, isso aqui que é a ideia de utilitarismo, de máxima felicidade, de princípio da utilidade para Stuart Mills. Proteger a liberdade, beleza? Enquanto eu não estiver violando a liberdade de uma outra pessoa, a minha é absoluta. Nada pode tirar essa minha liberdade. Porque quando você tira a liberdade do indivíduo, você está diminuindo a felicidade geral da comunidade. Outro ponto específico sobre o utilitarismo do Mills. Ele não pensa nas decisões morais a curto prazo. Ele pensa nas decisões morais a longo prazo. Ele fala, o Bentham falava que cada decisão você tem que maximizar a felicidade. Só que tem algumas decisões que você aumenta a felicidade imediata, mas a longo prazo você diminui a felicidade geral. Então ele fala, toda vez que você for pensar na máxima felicidade, você está pensando na máxima felicidade a longo prazo. A sociedade como um projeto contínuo e não a curto prazo, especificamente nesse momento, especificamente agora. Volta para mim. Então, o indivíduo vai ser soberano de si mesmo, vai ser soberano sobre o próprio corpo e sobre a própria mente. E para ele, máxima felicidade tem sempre que ser pensado a longo prazo. Na sociedade, como se fosse um projeto contínuo. Enquanto aqui, para o Jeremy Bentham, a felicidade tem que ser analisada instantaneamente. Belezinha? Então volta para mim. Vamos encerrar por aqui o nosso primeiro bloco. Daqui a pouco estaremos de volta para a gente continuar falando sobre as teorias da justiça.